Bom dia a todos. Good morning, everybody. Espero que estejam prontos para as próximas 2 horas. I hope everyone is ready for the next 2 hours. Estou a brincar. I'm just kidding. Ok, então eu gostaria de começar hoje com uma pergunta. And so I would like to start out first with just one question. Quem de vocês está confortável com a vida espiritual que tem neste momento? Which of you feels comfortable with the spiritual life that you have right now? Algumas pessoas estavam tímidas no princípio, ainda a pensar na pergunta, mas algumas já levantaram a mão. Some people were a bit more shy, thinking about the question. Other people have raised their hands. Eu não posso levantar a minha mão, porque eu não estou confortável com a minha vida espiritual. I can't raise my hand because I do not feel comfortable with my spiritual life at the Eu acho moment. que nunca vamos chegar àquele estágio que estamos confortáveis. And I think we will never get to that stage where we feel just comfortable. Porque o conforto leva-nos, sabem ao quê? Because you know what comfort leads to? A desligar-nos, a abrandar-nos. Comfort just leads us to shut down or to slow down. E Jesus nunca esteve confortável na sua vida espiritual na Terra, certo? And Jesus was never just comfortable with his spiritual life. A Bíblia não nos on the mostra earth. ninguém confortável na sua vida espiritual. Foram sempre lutas atrás de lutas, de glória em glória. The Bible doesn't show us anybody who was just comfortable in their spiritual life. It was always fighting and moving from glory to glory. E eu gostaria de chamar a minha mensagem de hoje quando a fé nos faz sair do lugar. And I would like to call this word today, when faith causes us to move forward. Então, gostaria de dizer que Deus vê onde ninguém vê. And I would like to say, God sees wherever no one else sees. Muitos chegam à presença de Deus cansados, feridos, a carregar pesos invisíveis. Many come to the presence of God tired, wounded, carrying invisible burdens. Há lutas que ninguém vê, There are struggles that nobody sees. dores que ninguém entende There are pains that no one understands. e lágrimas que só Deus conhece. And there are tears that only God knows. E a palavra de Deus mostra-nos que Ele nunca trabalhou apenas com pessoas fortes, And the Word of God tells us that He did not just work with the strong, mas com pessoas disponíveis. but with the ones who were available. Assim como o Les solicitou hoje a nossa disponibilidade para o serviço também. Just as last day, He also asked us for our availability to serve. Então hoje vamos olhar para 4 vidas quebradas And we will look at 4 broken lives today. que essas vidas decidiram dar um passo de fé. And these are lives that chose to take a step of faith. E esse passo de fé fez com que Deus mudasse tudo. And this step of faith caused God to change everything. E a primeira personagem que eu gostaria de falar, que todos vós conhecem com toda a certeza, And the first character that I like to talk about, which I guess most of you would know for sure, que é a mulher que sofria com o fluxo de sangue. and that is the woman who was suffering with an issue of blood. E é algo que a fé naquela mulher nasceu no meio da sua dor. And the faith that was in that woman, it was birthed through pain. E vamos ler Marcos 5, do 25 ao 29. And we will read from Mark 5, from verses 25 to 29. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sentimento. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Quem é que não conhece esta história? Who here does not know this story? Esta história na Bíblia é uma história comum, é uma história muito ouvida no meio cristão e mesmo aqueles que não fazem parte do meio cristão conhecem esta história.
And this is a story that is very well known in the Bible, even among Christians and non-Christians. E para verem que mesmo para esta história ser conhecida fora do meio cristão, o impacto que esta história tem. And you see the impact that this story has when it's known even outside of Christian circles. Para mim, é uma das histórias mais impactantes da Bíblia no que a fé diz respeito. For me, it's one of the most impactful stories in the Bible when it comes to faith. Porque esta mulher, a ousadia desta mulher, levou-a para estágio completamente diferente da sua vida. The boldness of this woman took her to a completely different state in her life. E essa ousadia transformou-a de uma mulher doente para uma mulher sarada. This boldness took her from a sick woman to a healed woman. Foram 12 anos de sofrimento. It was 12 years of suffering. Foram 12 anos de silêncio. It was 12 years of silence. Foram 12 anos de rejeição. It was 12 years of rejection. Esta mulher não tinha mais forças. This woman had no strength in her. Não tinha recursos para médicos. She had no resources available to go to the doctor. Não havia resposta para o problema dela. There was no answer for her problem. Esta mulher tinha perdido completamente as suas esperanças. This woman had completely lost her hope. Falando numa língua mais humana, esta mulher era um caso perdido. And to say this in human terms, this woman was a lost case. Mas só existem casos perdidos até ao momento que Jesus entra nesse caso. But lost cases only exist until Jesus comes in. E bastou esta mulher ouvir falar de Jesus e o que ele fazia, And all it took was for this woman to hear about Jesus and what he was doing, para que algo acendesse no coração desta mulher. for something to light up in her heart. Vejam que esta mulher, ela não pediu licença à multidão. And you see that this woman, she did not ask the crowd permission. Ela não explicou a ninguém a sua dor. She did not go and try to explain to anybody what her pain was. E com o restinho de forças que lhe sobravam, And with the small amount of strength that she had left in her, lembrem-se que esta mulher não era permitida de andar no meio do povo porque ela era considerada impura. remember that this woman, she was not allowed to go out among the people normally because she was considered unclean. Ela arriscou um castigo severo, She risked severe punishment. mas com o resto de força que ela tinha, ela estendeu a mão e tocou nas vestes de Jesus. But with the strength that she had, she stretched forth her hand and touched the hem of Jesus' garments. E naquele toque, And with that touch, o céu respondeu. heaven answered. O corpo sentiu aquilo que a alma dela já acreditava. The body felt what her soul already believed. Vejam como eu acho que é difícil para nós conseguirmos ter um simples toque nas vestes de Jesus. Aquela mulher acreditava que tudo aquilo que ela tinha iria desaparecer. It is difficult for us to imagine that with a single touch in Jesus' garment, that everything that woman had in her body just simply vanished. E vejam que ela estava num momento da sua vida onde acreditar em mais alguma coisa era extremamente difícil. And this was a moment in her life where believing that anything was possible was very difficult. Mas ela só ouviu falar daquele que tem poder para curar todas as coisas. But she only heard of the one who had the power to heal all things. Se eu somente lhe tocar nas suas vestes, estarei curada. If I just touch the hem of his garment, I shall be healed. Talvez hoje a tua fé esteja fraca, Maybe your faith is weak. ou até estejas numa fase em que as dúvidas superpõem-se uma atrás das outras. Maybe you are in a phase where your doubts just rise up over everything else. Talvez estejas como aquela mulher onde as suas forças estão prestes a esgotar. Maybe you are like that woman where your strength is about to fail. Parece que a estrada onde tu vais está a acabar. Where it seems like the road that you're on is about to end. Mas o melhor disto tudo, aquilo que tu precisas de hoje, é um simples toque de fé. But the best thing about this is that the only thing that you need today is just one touch in faith. As vestes de Jesus estão disponíveis para nós hoje, não numa forma física, Jesus' garments are available for us today, not in a way that is physical, mas no nosso coração as vestes de Jesus estão disponíveis para nós tocarmos. but in our hearts we can touch the hem of his garment. E Jesus tem o poder para libertar, assim como fez esta mulher. And Jesus has the power to set free, just like he set this woman free.
E quando tu fizeres isso, tudo aquilo que te prendia será deixado para trás, assim como aquela hemorragia daquela mulher. And when you do this, whatever you have will be completely set aside, just as this hemorrhage that this woman had, Amém? bleeding. Amém? Amen? O segundo personagem que eu gostaria de falar e dar de exemplo é Zaqueu. And the second character that I like to talk about is Zacchaeus. Zaqueu, quando o desespero nos faz subir mais alto. Zacchaeus, when despair causes us to rise up higher. E em Lucas 19, do versículo 1 ao 6, diz-nos assim a palavra de Deus. And in Luke 19, from verses 1 to 6, this is what the Word of God tells us. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia ver por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, deixa depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. So Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached that spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. Então, ao contrário da mulher com o fluxo de sangue, Zaqueu tinha muito dinheiro. So contrary to that man with the issue of blood, Zacchaeus, he had a lot of money. Zaqueu era um homem com poder, com He was- posição social. He was a wealthy man. He was a man in a position of power. Mas Zaqueu vivia vazio por dentro. But Zacchaeus his life was empty inside. Zaqueu era pequeno em estatura, He was short in stature, mas ainda era mais pequeno por dentro. but he was even shorter inside. Toda aquela riqueza que Zaqueu tinha havia sido conquistada de forma incorreta. All of that wealth that he had accumulated, he had earned it dishonestly. Zaqueu cobrava os impostos muitas vezes através de extorsão, muitas vezes de forma injusta. The way that he collected taxes was unjust. It was through ungodly means. Mas Zaqueu, mesmo tendo dinheiro, Zaqueu era desprezado pelo seu próprio povo. And even having money, Zacchaeus was despised by his own people. Os publicanos naquela altura não eram bem vistos pelo povo hebreu. The tax collectors at that time were not seen in very good eyes by the Jewish people. Ou seja, nós temos aqui um perfeito exemplo que uma carteira cheia e um bolso cheio And here we have a perfect example that having a full wallet, a lot of money, não faz de nós seres superiores ou seres melhores. doesn't make anybody better or superior to anybody else. Uma carteira cheia e um coração vazio faz de nós seres miseráveis. A full wallet and an empty heart makes us miserable people. Mas a miserabilidade só existe até que Jesus entre. But this misery only exists until Jesus comes in. Então, quando Zaqueu soube que Jesus passava pela cidade, And when Zacchaeus heard that Jesus was passing through town, Zaqueu decidiu fazer algo que nunca antes havia feito. he decided to do something that he had never done before. Zaqueu decidiu humilhar-se, correu e subiu à figueira. Zacchaeus decided to humiliate himself as he ran and climbed up on a sycamore tree. Lembramos que Zaqueu era um publicano e subir a uma árvore era um gesto de vergonha. And we remember that this was a tax collector, and running to climb on a tree was something that was shameful. Mas Zaqueu sabia que a sua maior vergonha iria acabar quando ele subisse àquela árvore. But Zacchaeus knew that his shame would end if he fulfilled the purpose for which he climbed on that tree. E o que aconteceu quando Zaqueu subiu? So what happened when he climbed up? Jesus parou. Jesus ia e Zaqueu subiu e Jesus parou. Jesus olhou a Zaqueu. Jesus stopped. He was walking that way, and he stopped and he looked at Zacchaeus. Porque quando alguém se esforça para ver Jesus, Because when someone makes an effort to Jesus go to faz- Jesus, Jesus faz questão de ser visto. Jesus makes it.
Jesus makes it so that he is seen by that person. Porque Jesus quer ser visto, Jesus quer ser encontrado, mas depende de nós dar o passo, depende de nós subir a árvore para encontrar Jesus. Because Jesus wants to be seen, he wants to be found, but it's on us to take that step, to climb that tree. E aquele encontro de Zaqueu com Jesus não mudou somente a vida de Zaqueu. And that encounter between Zacchaeus and Jesus did not just change Zacchaeus' life. Mudou a sua casa inteira. It changed his whole household. O versículo 9 nos diz que Jesus declarou salvação na casa de Zaqueu. The verse 9 tells us that Jesus said, "Today salvation has come to this house." Então vejam que muitas vezes aquilo que nós fazemos, So see that many times the things that we do, o passo que nós damos, the step that we take, não só impacta a nossa vida, mas como impacta a vida da nossa casa. it doesn't just impact our life, but it impacts the life of our house. Às vezes Deus só está à espera que nós demos aquele passo de humildade, And sometimes Jesus is just waiting for us to take that step in humility, que deixamos do alto da nossa soberba humana for us to come down from the heights of our human arrogance, e que nos rendamos aos pés de Jesus para podermos ser levados a outro nível de transformação. and that we surrender at the feet of Jesus so we might be taken somewhere that transforms us. A palavra de Deus diz-nos assim em Apocalipse 3:20: The Word of God tells us in Revelation 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. "Behold, I am at the door and knock. If anyone hears my voice and opens, I will come in and I will eat with him and he with me." E mais uma vez aqui a porta mencionada não é uma porta física, So again, the door that is here mentioned, it's not a physical door. é a porta do nosso coração, It is the door of our hearts, onde Jesus deseja entrar where Jesus desires to enter e habitar. and live in. E Jesus só habita no coração dos humildes, daqueles que se humilham. And Jesus only dwells in the hearts of those who are humble, of those who humiliate themselves, Daqueles que se colocam debaixo for those who put themselves under jugo de Jesus. Jesus' yoke. E o jugo de Jesus é leve. And Jesus' yoke is light. Amém? Amen? Vamos agora falar da terceira personagem, que para mim, pessoalmente, é uma das personagens que eu mais gosto na Bíblia pela sua atitude de fé. And we're going to talk about the third character, which is someone in the Bible, who's one of my most admired characters in the Bible, as he took a great step of faith. Raabe, And this was Rahab, uma prostituta, a prostitute. que o ato de Raabe é quando a fé nos faz acreditar num novo futuro. And what Rahab did is her faith allowed her to believe in a new future. E para ter um melhor enquadramento sobre a história, em casa leiam Josué 2, o capítulo completo. And if you really want to understand the story, I recommend that you go home and read Joshua chapter 2 in its entirety. Mas hoje vamos ler aqui Josué 2, do 12 ao 14. But today we will just read from verses 12 to 14 of chapter 2. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence, livrem-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. So Rahab said, "Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death." Our lives for your lives, the man assured her. If you don't tell what we are doing, we will treat you kindly and faithfully when the Lord gives us the land. Lembrem-se que foram enviados os espiões a Jericó para espiar a terra. So if you remember, the spies were sent to Jericho to survey the land, E por algum momento eles foram descobertos. and they were discovered in one moment. E esta mulher abrigou-os, escondeu-os And this woman hid them e fez com que eles
com que a sua vida fez com que a sua vida fosse poupada. And because of this, their lives were spared. Mas esta mulher Raabe carregava um fardo pesado. And this woman Rahab, she was carrying a heavy burden. Uma prostituta em Jericó, Being a prostitute, she was in Jericho. uma mulher com um destino marcado, com um nome marcado. She had her name was marked, her destiny was marked. Uma mulher com uma história manchada, Her story was soiled. uma mulher que não carregava consigo mais nenhuma expectativa de futuro. This was a woman who didn't carry with her any expectation for the future. Mas, But, grande mas, a big but. Esta a great mulher but. tinha ouvido falar de um Deus que abria mares e que derrubava muralhas. This woman had heard of a God who divided the sea, a God who tear down walls. Esta mulher não era uma mulher do povo de Deus, era uma gentia. This was not a woman from those who were God's people, this was a woman from the Gentile people. Mas esta mulher, mesmo não sendo parte do povo de Deus, But this woman, even not being part of God's people, esta mulher decidiu arriscar a sua vida ao proteger os espias, this woman decided to risk her life by protecting the spies, mas colocando a sua vida e a da sua família nas mãos de Deus. by placing her life and her family's life in God's hands. Não dos deuses que o povo de Jericó estava habitado a adorar, Not in one of the gods that the people of Jericho were used to worshipping, mas nas mãos do único e verdadeiro Deus, aquele que tudo pode. but in the hands of the one and only God, the one who can do everything. E mais uma vez temos aqui o ato de uma pessoa salvou toda a sua família, assim como Zaqueu, também Raabe, o seu ato salvou a ela, os pais dela e a sua casa. And again we have how the actions of one person saved not just her life, but the lives of her whole family. Just like Zacchaeus, his whole household was saved. Raabe colocou o cordão vermelho na janela como sinal. Rahab, she placed the red string on her window just as a sign, Como quem diz, eu creio que Deus ainda pode salvar a minha vida. so as to say, I believe that God can save my life. E Deus não só salvou a vida de Raabe, And God not only saved Rahab's life, como lhe deu uma nova identidade, as God gave her a new identity, uma nova família e uma nova perspectiva de futuro. a new family and a new perspective for her future. Aquela Raabe que era prostituta em Jericó, And this Rahab, who was a prostitute in Jericho, condenada sem perspectivas nenhumas, condemned without any hopes for a future, virou uma mulher de Deus. she became a woman of God. E vejam como Deus é fantástico. Raabe, a menos provável, fez parte ou faz parte da genealogia de Jesus. And look how God works. Rahab, this woman who was a prostitute, she became part of the genealogy of Jesus, so one of the ancestors of Jesus. Se isto não é um Deus que muda e transforma vidas, então eu não sei o que é. So if this is not a God who changes and transforms lives, then I don't know what it is. Deus não nos chama pelo nosso passado, God does not call us according to our past, porque o nosso passado não nos define mais. because our past no longer defines us. Aquilo que nos define é aquilo que nós somos em Cristo Jesus. That which defines us is what we become in Christ Jesus. Não importa aquilo que fizeste no passado, não importa aquilo que fizeste ontem, It doesn't matter what you did in your past. It doesn't matter what you did yesterday. não importa aquilo que fizeste hoje de manhã. Se Doesn't fizeste matter. algo de errado, If you did something wrong, even if it was just this morning, a nossa natureza humana vai nos fazer, infelizmente, sempre fazer algo de errado. our human nature will always push us to do wrong things, Seja em ações, seja em pensamentos, seja em palavras. be it in words, thoughts, or actions. Mas o bom disto é que Deus chama-nos pelo nosso futuro. But the good thing is that God always calls us for a future, Por um futuro que Ele já preparou para nós. for a future that He has prepared for us. Não há mais condenação em Cristo Jesus. There is now no condemnation in Christ Jesus. Prestem atenção. Nada mais nos condena em Cristo Jesus. When we are in Christ Jesus, nothing can condemn us. E a palavra de Deus nos diz assim em Jeremias 29,
no versículo 11. And the word of God tells us in Jeremiah 29 verse 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Deus tem uma borracha na mão que apaga a nossa vida para trás. God has an eraser in his hand that erases what was before. E na mão esquerda ele tem uma borracha que vai apagando e na mão direita ele tem a caneta que vai escrevendo a nossa nova história. In the left hand he is erasing, and on the right hand he has a pen with which he is writing a new story. Mas para nós fazermos parte dessa nova história, nós temos de dar o passo de fé. But for us to be a part of this new story, then we have to take a step of faith. Nós querer ser participantes nesta história. We have to want to be a part of that story. E essa participação nesta história não se resume, e eu falo para mim, primeiramente, vir somente à igreja ao domingo. And being part of this story isn't just coming to church on Sunday. É muito mais. It is much more. É uma vida de negação, dia após dia. It is a life of denying yourself day after day. Renunciar a todas as coisas que nos aparecem, que nos afastam e nos distraem daquilo que Deus já preparou para nós. It is a life of denying those things which push us away from God. Ninguém disse que ia ser fácil, And no one said it's an easy thing, mas foi-nos dito e prometido que Deus estaria connosco em todo o momento. but it was promised that He would be with us at all times. E o quarto e último personagem que eu gostaria também de falar com vocês, que é outro que eu gosto muito, Davi. And the fourth and last character that I will speak about is David. Que Davi é o exemplo de quando Deus trabalha no silêncio. And this is an example of how God works in silence. E diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 16. And this is what the word of God says in 1 Samuel chapter 16. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. And so verse 11 says, So he asked Jesse, Are these all the sons you have? There is still the youngest, Jesse answered. He is tending the sheep. Samuel said, Send for him. We will not sit down until he arrives. So he sent for him and had him brought in. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Esta é outra história bíblica que eu acho que não existe uma pessoa que não conheça a história de Davi e o Golias. Pelo menos esta parte, Davi contra Golias. And this is another one of those stories, and I don't think there's anybody out there who doesn't know the story at least of David versus Goliath. Lembremos que naquela altura Saul já tinha sido renegado por Deus. And if we remember, in that time, Saul had already been rejected by God. E Deus colocou no coração do profeta Samuel que o novo rei de Israel estava na casa de Jessé. And God placed in Samuel's heart that the new king of Israel would be in Jesse's household. E Jessé tinha vários outros filhos, guerreiros. And Jesse had a lot of other children aside from David who were warriors. Homens fortes com uma aparência e pinta de rei. Who were strong, who were big, who looked like kings. Mas não era isso que Deus procurava. Deus não procurava a aparência, não procurava o aspecto. But Jesus was not looking outwardly. God was not looking outwardly. He was not looking at the appearance. Davi foi esquecido no processo de seleção. Davi foi esquecido e ignorado pelo seu próprio pai. In the process of selection,
David was forgotten by his own father. Vejam que Jessé, pai de Davi, não reconhecia nada de bom nem de valor em Davi, Jesse, his own father, didn't recognize in David anything that could be of worth or of value to call him in. a não ser simples pastor. The only thing about him was that he was a pastor, a shepherd. Shepherd. Yeah. Thank you. Mas havia alguém que conhecia Davi. But there was someone who knew David. Quem era? Who was it? Deus. God. Deus conhecia Davi. God knew David. No silêncio do pastoreio, Deus moldava o seu caráter. And in the silence of tending the sheep, God was molding his character. Lá onde ninguém via nos campos, forjava e preparava And there in the fields where no one else was looking, God was forging him, God was molding David, aquele que seria chamado segundo o coração de Deus. him who would be called the person according to God's heart. Vejam que não há mais ninguém na Bíblia mencionado como o homem segundo o coração de Deus. And if you look, there's no one else in the Bible who is described this way, a man according to God's heart. Enquanto ninguém aplaudia, enquanto ninguém apoiava Davi, And when no one else was applauding David or supporting David or encouraging David, Deus já preparava Davi para as coisas que haviam de vir. God was preparing David for the things to come. Davi não era um guerrilheiro como os seus irmãos, So David was not a fighter like his brothers, mas Davi no pastoreio já matava ursos e leões. but in tending his sheep, he was defeating lions and defeating bears. Vejam que Davi tornou-se um guerreiro exímio em Israel, So if you see, David became an excellent warrior in Israel. e se nós usarmos aqui termo secular, And if we use a secular term, Davi foi um grande guerrilheiro sem nunca ter feito uma recruta. David was... What do you mean, recruta? Recruit, yeah. He Military recruit. was a great warrior without ever being recruited, No, without doing a military recruit. without doing a military recruit. Ou seja, I'm sorry. ok. Davi lutava ali com leões e com ursos, preparando para derrotar gigantes. So David was fighting bears and fighting lions to make him ready to fight giants. No deserto, Deus preparava Davi. In the desert, God was preparing David. E Davi, sendo Zé Ninguém aos olhos da própria família, virou rei em Israel. So David, being a nobody in the eyes of his family, became a king in Israel. Antes da coroa, veio o cajado. Before the crown, he had the rod, the staff. Antes do trono, veio o pastoreio. Before the throne, he had shepherding. E como é que nós podemos trazer Davi para as nossas vidas? So how can we bring this from David into our lives? Talvez hoje também tu estejas num lugar de anonimato, onde ninguém te vê, onde não és aplaudido, onde não és reconhecido. Maybe today you are in a place of anonymity, a place where no one sees you, no one applauds you. O que nos diz a história de Davi, o que é? Não desistas. What the story of David tells us is don't give up. Porque Deus está a trabalhar em ti, no teu caráter, mais do que aquilo que tu imaginas. God is working in you. He's working in your character more than you can imagine. Mas esse trabalho só dará os seus frutos quando tu disseres o sim. But that work that God is doing will only bear fruit when you say yes. Porque Davi foi trabalhado e moldado nos campos, Because David, he was molded by God out in the wilderness. mas a sua história só se efetivou até ele se tornar rei porque ele se mostrou disponível para Deus. But his story only unfolded the way it did because he was available for God. E assim acontece o mesmo com as nossas vidas. And the same happens for our lives. É a nossa disponibilidade que vai definir o nosso futuro. It is our availability for God that will define our future. Porque Deus não força nada. Because God does not force anything on us. O nosso Deus deu-nos a liberdade de decidirmos o que é que queremos.
Our God gives us the freedom to decide what we want. Ele já entregou o seu Filho Jesus por nós. He has already gave up his son for us. Ele já fez tanto por nós, mesmo nós não sendo merecedores. He has already done so much for us, even us not being deserving. Mas mesmo ele já tendo feito isso tudo, ele continua ainda disponível para nós. And even having done all these things, he shows himself available for us. Mas a disponibilidade de Deus é limitada à nossa vontade. But God's availability is only limited by our own will. Quanto mais nós queremos, quanto mais nós desejamos dele, mais Deus liberta e mais dele dá de si próprio. The more that we want him, the more that we seek him, the more that he gives himself to us as well. Lembrem-se que aquela mulher tocou a veste. Remember that this woman, she touched Jesus' vest, Jesus' garments. Zaqueu subiu a árvore. Zacchaeus, he climbed the tree. Raabe confiou. Rahab, she trusted. Davi permaneceu fiel. David, he remained faithful. Nenhum destes quatro eram perfeitos. And none of these four were perfect. Nenhum destes quatro seria a escolha lógica. None of these four would be a logical choice. Mas todos estes quatro estavam disponíveis. But all of these four were available. E hoje Deus continua a passar no meio da multidão. And today God still passes through the crowds, walks among the crowds. E a pergunta não é se Ele pode mudar a tua história. And the question isn't if he can change your story. A pergunta é, vais dar o teu passo de fé? The question is, are you going to step out in faith? Pensem nisso. Think about it. Talvez hoje sintas que a tua fé é pequena. Maybe today you feel that your faith is small, Mas Deus não trabalha com tamanho de fé. but God doesn't work with faith by size. Deus trabalha com sinceridade do coração. God works with the sincerity of the heart. E lembre-se que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. And faith, it comes by hearing and hearing the word of God. E se precisares de tocar, toca. And if you need to touch, go and touch. Se precisares de subir, sobe. If you need to climb up, then go and climb up. Se precisares de confiar, confia. If you need to trust him, then trust him. E a mais difícil de todas. Se É. precisares de esperar, espera. And the hardest one is if you need to wait, then wait. Deus ainda escreve histórias com pessoas improváveis. God is still writes stories with unlikely people. E a tua pode ser a próxima. And yours can be the next one. De quem é a decisão? Whose decision is it? Amém? Amen? Vamos orar? Let's pray. Let's pray. Deixa eu orar. Querido Deus e amado Pai, Dear God and beloved Father, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. we thank you for your word, Lord. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor ainda continua disponível para nós. We thank you because you are still available for us, Lord. Continua disponível para nos tornar de improváveis a prováveis. You are still available to turn us from unlikely to likely. Que possamos ser humildes de coração, Senhor. Lord, may we be humble in our hearts. Que possamos dar aquele passo que tanto custa dar. May we step out in faith, take that step that we need to take. Ajuda-nos a confiar mais em Ti. Help us to trust in you more, Na certeza de que o Senhor tem para nós o melhor plano. in the assurance that you have for us the best plan. Que esta palavra, meu Pai, possa ter tocado o coração do Teu povo nesta manhã, Senhor. Father, may this word have touched the hearts of your people, Que eles possam sair daqui hoje e eu também motivados pela Tua palavra. and may we leave here today motivated by your word. Que possamos fazer aquilo que necessita ser feito May we do those things which need to be done, para que a Tua obra se complete em nós. so that your work may be completed in No us. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém.